Este é, Olha esta massa muscular. Pá, é estátua grega. Pá. Sempre disse, o Eusébio pá, é um atleta? eterna Era um saudade. atleta, pá. É um privilégio ter jogado aqui com o grande Eusébio. Olha, mas grande Jordão. E aqui é uma saudade que eu tenho dos tempos dos jogadores. Isto passou tão depressa, pá. Estava a começar a ficar no auge em termos de jogador. Ao atravessar esta avenida é um desfilar de histórias, pá. Mas a história faz também com outros protagonistas. Vamos lá, mas isto trouxeste-me aqui para ver aqui o... Já vais ver. Vamos deixar andar aqui este redorzinho, já vais ver. Talvez tenhas uma surpresa. Vai ser muito intenso. Este jogo hoje vai ser muito intenso. Estás preparado fisicamente e psicologicamente? Espera aí, deixa eu Pois, anda cá. Tens de começar a preparar, pá. Outra vez. Esta peça outra vez. Ai, tu gostaste. Isto hoje não é para mim. Só eu hoje sou o Toninho. Entendido isto? Este pote é teu hoje. É para ali? Pois é. Esta guerra não é minha hoje. Esta guerra é sua hoje. Hoje sou o companheiro do caça, o Toninho. Hoje é a tua vez. Eu só estou aqui hoje de passagem. Ele jogava que era só. Que era só os outros. Que era eu que ia estar aqui agora, o creme e tal. O creme? Está aqui, já vamos hidratar essas mãozinhas. Olha aqui esta boneca. Olha para isto. Este aqui não te ponho à porta da igreja a pedir. É o meio-meio. Não, mas espera aí, tu estás a vender a banha da cobra. Isso é de €1,5 ou Não, vamos hidratar à confiança. Seja cego, pode hidratar. Vê lá, cuidado. Ela fica sem a pele dos dedos. Aí, pá, capaz. Hidrata também, tem as mãozinhas aí, parece. Está tudo lascando. Isto não faz mal a ninguém. Pode não fazer. Isto é o melhoral. Anda cá, Já vi. Nem faz bem, nem faz mal. Nem faz bem, nem faz mal. Eu lembro-me, não é só do creme, do Costinha, pá. Eu lembro-me daquele perfume também que compraste na Roménia, que isto também pode ser um bocado assim, pá. Está calada a quantidade de malta que me queria vender perfumes depois disso. E todos esbartelados. Eles viram que eu ia na conversa. Obrigado. Pá, isto Não é deste. cheira alguma coisa. Cheirava. Vê lá se trouxeste o outro. O cheiro já foi. É daquele. Não estavas à espera. Não, mas eu sei que tu, no teu sagrado balneário, tu deixaste uma marca quase imbatível, percebes? Mas há outras formas, há outros caminhos também para se chegar e para se construir este sagrado balneário. Pá. E se há vocês pessoa hoje que tem- agarraram-me, estás a perceber? E se há pessoa que tem história e conteúdo. Eu ontem estive a pesquisar um bocadinho a sua história. Dei para mim e Estou ao meu cadastro. toda a gente fala e com justiça que é o Tony do Benfica. Porque me entreguei à causa. Entreguei-me à causa desde 1968, 34 anos passados aqui dentro. E depois, esse Tony do Benfica tem a ver com a forma de estar. Respeitar-me a mim e respeitar o adversário, penso que está muito nessa transversalidade que existe em relação... Eu sinto isso. Mesmo quando esta rivalidade hoje é uma rivalidade doentia. Sou de um tempo onde essa rivalidade existia, mas era mais saudável. Isto hoje não é estas pancadas. Hoje vamos fazer a Hollywood. Isto não vai falhar nada. Olha esta raquetada. Sagrado Balneário com Tony do Benfica. Vai buscar. Ficou gravado? Acho que sim. Isto. Andas a ver muitos sagrados balneários. Olha, se me apanhasse ali o dedo, ficava sem dedo. Aquilo ali. Isto é para apanhar melros. António, meu amigo, 34 anos aqui, mas tudo começou em Mogofores. Sim, uma aldeia pequena, foi aí, do Largo da Escola, primeiro. Tínhamos um oratório, o Oratório São João Bosco, onde vários jogos também, onde tínhamos que ir, isto era só aos domingos, e tínhamos que ir à missa. E recebíamos uma senha
E então era a prova que tinhas idade. Tinha feito bem as coisas. Tinhas idade. É rezar para jogar. Exatamente. As sacolas a fazer de baliza. Enfim, esse é um tempo que hoje, esse tempo hoje já não existe. E o padre, a missa tinha que ser antes de o padre estar a Santos. Dizia-se nessa altura, ainda com missa a latim, e temos que nos reportar a uma aldeia década de 50. Década de 50. O tal Portugal a preto e branco que existia. É? Já te destacavas aí, Tony? Desculpa. Já te destacavas? Não, olha, eu vou-te dizer. Ou era mesmo aquela confusão, aquela anarquia daquilo? Não, tinha, como todos os miúdos, todos tínhamos essa paixão pelo jogo, uns melhores, outros piores. Depois vim a sair desse futebol de rua para um futebol oficial, portanto, federado. Fui aos treinos de captação do Anadia, mas enganei o Sr. Calano, que já tinha idade para os júniores e eu ainda não tinha. E depois eles andavam tinhas mais idade? O meu pai tinha uma oficina de tipografia em Anadia e o rapaz eu disse ao pai, eu fui lá mas eu ainda não tenho idade para jogar, portanto, mas no ano seguinte, então, lá, portanto, voltei e fiz 2 anos de júnior no Anadia e depois fui fazer um de júnior, portanto, à académica. Esses 2 anos no Anadia era campeonato nacional? Ou era... Era o distrital de Aveiro, que depois apurava... Sim. Pois eu tenho uma engraçada... Solto, não trava nada. Tenho uma muito engraçada que é... E é uma zona que tu conheces, que era o Drogostelo. E eu, no jogo em Anadia, uma entrada mais ríspida e tal. Uma paulada. E eles fixaram o... Marcaram. Exatamente. Só que eu troquei o número quando fomos lá jogar. Já estavas à espera, já estava... Mas espera aí, depois, na segunda parte, eles aperceberam-se que não era o 4, era o 8. E então, quando estou ia para lançar, e há um guarda-chuva que me agarra assim pelo pescoço. Anda cá, rapaz. Nesse distrital de Aveira, Beira-Mar, São Joanense, Oliveirense, Ourense, Alba, Águeda, equipas muito fortes. E com muita rivalidade umas com as outras. Sim. O nosso rival era o Águeda. Ainda é. O Anadia, nessa altura, estava no distrital, portanto, não estava longe deste Anadia, deste tempo, não é? Mas mesmo assim foste... Sim, 2 vezes, não, e aliás é fruto disso, de ir aos campeonatos nacionais, porque depois íamos apanhar, ou sempre apanhávamos, o Porto. E assim não era sempre Porto Sporting ou Porto Benfica, em Leiria. Portanto, a nossa sorte estava logo traçada, mas era a montra? Não, mas nós, essa equipa, acabámos por até perder com o Fogo do Porto 3-1 nas Antas, mas depois, em Anadia, ganhámos 3-1. E depois, o tal jogo da Académica Anadia, no fundo, esse jogo que acaba por mudar um pouco a minha vida, um pouco ou muito a minha vida, que é o capitão Mário Wilson estar nesse jogo, em Coimbra. A ver o Académica Anadia no estádio municipal. E ele, ao outro dia, uma segunda-feira, eu ia para uma aula de História e passa um Fiat 600, eu pelos cromos da bola vi que era o capitão Mário Wilson. Passa por cima e você estava ali à espera? Não, ele ia passar. Ele parou, eu parei. Onde é que queríamos falar com o seu pai? E, pronto, e fomos à eu, a aula de História, qualquer carapuça, portanto, fui logo Até calhou bem. Não, fomos logo, fomos falar com o meu pai naturalmente deu a abertura, mas depois havia todo um processo que depois seguiu e que, nessa ida do capitão, ele foi com um dirigente académico, que era o Dr. Augusto Martins, que já, ambos, naturalmente, já cá não estão, e depois, quando estava-se a iniciar o regresso do capitão a Coimbra, o Fiat 600 não pegava, não pegava, e eu, estás a ver ali, tinha ali os meus 17, 18 aninhos, comecei a fazer logo ali a fazer força, trabalho de força, foi logo, então o capitão tem uma expressão que era assim, isto, se fosse o Benfica, vinha de Mercedes, nós viemos de Fiat 600, agora, olha, tens que ajudar aí a trabalhar já aqui e o bracete.
E depois seguiu-se Académica. Sim, depois... Tiveste na Académica ainda um ano de júniores? Sim, e o capitão fez um scouting pelo país e levou o Mário Campos, o Pinheiro, que era guarda-redes do Porto, o Joaquim Pedrosa, aqui do Vilafranquense. Joaquim Luís Pedrosa. E eu. E então nós treinávamos com os séniores e então fui para uma... Não era uma república, mas era uma casa onde tinha aí, mas estávamos aí uns 7 ou 8. Mas só quem estudava e jogava era eu e o Pedrosa. Os outros já andavam na universidade e eles praticamente só estudavam para as frequências. O resto era festa. Então ficavam a jogar à lerpa até às 5, 6 da manhã e eu ficava ali a ver. Quando eu morava a 50 metros do Colégio São Pedro. Eu acabei por ter mais faltas do que presenças. Quer dizer, portanto, naturalmente, quando se tem mais faltas do que presenças, quando chegas no final do ano, o reflexo nunca é positivo. Daí que os resultados não foram famosos, mas... A missa não jogava uma mulher pinha tamanho? Não havia tempo. Eu ficava ali a ver, aliás, mas havia ali os malta que ficava ali, eu ficava portanto, até de manhã, até que assentei na Avenida Sá da Bandeira 107. Também estavam uma série de jogadores, o Rodrigo, que era do Académico Viseu, o Ruas, também já cá não está, o Pedrosa, o Belo, o Pinheiro, e tínhamos lá o Zé Armando, era na altura à esquerda. E então nós ouvíamos a Rádio Voz da Argel, havia as patrulhas da polícia e punha-se um copo d'água em cima do rádio, que era para evitar serem captadas. E então lá estávamos nós a ouvir Manuel Alegre, que estava exilado em Argel, a ouvir. É um tempo, acho que foi um tempo muito, muito, muito importante. Ajudou-me para outros desafios que acabaram por chegar. 68, não é? Exatamente. Chega aqui a esta casa. Cheguei, pois não foi bem aqui, foi aqui mais ao lado. Algo parecido. Foi em 68, que depois de viver, portanto, uma final da taça da Académica com o Vitória de Setúbal, que é um jogo que fica para a história das O jogo que demorou mais tempo. Sim, com dois prolongamentos e que o JJ... A final mais longa, creio eu, de sempre. O Cinto João terminou a 1 minuto do fim do segundo prolongamento. E cheguei aqui... A tua vinda para cá foi pacífica, António? Foi até um determinado ponto. Eu vim a Lisboa e nessa noite, onde eu assino pelo Benfica, recordo-me perfeitamente. Eu vim com o meu pai, tinha um tio meu aqui em Lisboa que era advogado, amigo do presidente da Assembleia Geral do Sporting nessa altura. Segredo absoluto em relação a ter assinado, até porque eu tinha que comunicar à Associação Académica de Coimbra, aos dirigentes, de que assinei pelo Benfica. E ficou ali um pacto. E há então um senhor que foi dirigente do Anadia, que era o Sr. Frutoso, e que era o Sporting era a sua paixão. E ele vai ter com a tipografia do meu pai e diz-lhe: quero falar com o teu filho. E aparece-me o Sr. Frutoso na Avenida Sá da Bandeira 107. Vamos falar com o Sporting. Epá. E o que é que eu penso? Pedir o número exorbitante em relação àquele que já tinha, para que renunciassem e... De uma forma agradável. Venho num Volkswagen, portanto, do Sr. Frutoso, reunimos na Avenida de Roma, e eu convencido de que podia sair disto limpinho. O tal senhor Presidente da Assembleia Geral, amigo do meu tio, toca ao telefone quando eu já tinha dito o montante que queria, mas eles não disseram que não. Portanto, da barraca. Estava a fazer contas. Já estou desgraçado. E então há o telefonema que diz que eu já tinha assinado pelo Benfica.
Epá, tu estás a ver o que é. Saltou da E janela. estavas lá. Exatamente, não podia. E estavas lá. Estava, Claro. estava lá, não. Onde é que é a janela? Então sou confrontado com tudo aquilo que eu disse. Não, até que tive que abrir os olhos. Já assinei, já está tudo, passou-se isto assim. Não, mas vamos assinar com um contrato com data anterior. Aí, Já se fazia isso, mas... aí vamos falar com o meu tio. Até que o meu tio disse, não, está assinado, ponto final. Bem, mas estas tinha aí 20 aninhos. Depois chega aqui, não é, Miss? Não, cheguei aqui cheio de sonhos, pá, e nós naquela idade, todos nós vivemos temos os sonhos que muitos deles, uns se transformam em realidade, outros não. Claro. E esse sonho era um desafio muito grande, porque no Benfica, que é uma década de ouro. O Benfica acabava de estar presente na quinta final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, onde tinha ganho as duas, dessas 5 tinha ganho 2. Portanto, ainda é um Benfica que está, digamos, a começar a sua fase de transição de jogadores que cumpriram essa década de 60 e depois vai fazer ali, entrar num período de renovação. É um dia para mim, quer dizer, que eu nunca mais esqueço, que é chegar ao Estádio da Luz e a pessoa que eu cumprimento nesse dia, a primeira pessoa, penso que a mão, penso que estava frio. Estava frio. Era o senhor Mário Coluna. Ao lado da porta de entrada estava Humberto, Nené. O Missa, quando está a dizer isso, está a visualizar aí. Eu estou porque estavam assim, olha, estavam assim, e eu depois de cumprimentar o Sr. Coluna, fui depois, porque aquilo já era da minha, portanto, de 49, 50, o Humberto era de 50, o Nené era de 49, portanto, eram 3, 4 anos de diferença, e então ali, todos eles também carregados de sonhos, não é? E foi um desafio que eu sinto, quer dizer, ter ganho, porque não era fácil jogar no meio campo onde era Jaime Graça e Coluna, quer dizer, portanto era, e quantos ficaram pelo caminho, sabes que há um tempo onde não há substituições, e eu chego num ano onde as substituições começam a surgir no futebol, portanto nesse ano são 26 jogos, era um campeonato de 14 equipas, portanto já jogo em 22, o que é um sinal positivo. Sabes que a estrutura física do balneário do Benfica, nessa altura, no meio havia os equipamentos, aqui o posto médico, aqui uma porta para um balneário e aqui outra porta para outro balneário. E eu entrei por esta, com o Simões. E o Simões estava onde eu depois começo a ver... Os cobras, não é? Só faltava o Torres, o Bota da Silva e o Zeca. Estavam no balneário da Coca-Cola. E o Nené. O Nené estava na Coca-Cola também. Estava. E o Vítor Martins. Porque tinham subido. E ficaste no balneário dos cobras? Fiquei no balneário. Já viste a cunha? Fiquei ali no... Já vieste uma cunhazinha. Amparado, já veio amparado. Foi o senhor lá, o senhor de Coimbra que ligou. Pois. Não, sabes, nesse ano de Benfica, esta é uma coisa logo que me marcou. Nós fizemos uma digressão de 37 dias. Eu fiz a minha estreia 8 de 8 de 68, em Belém do Pará, contra o Clube do Remo, que era de um jogador que jogou no Boa Vista e no Porto, que era chamado Arturo. Depois fomos fazer um pentagonal em Buenos Aires. River Plate, Boca Juniors, Nacional de Montevideo, o Santos de Pelé e Benfica. O Eusébio, foi a primeira operação que ele fez, foi a seguir à final da Taça dos Campeões Europeus de 68. A primeira de 7 operações que ele fez ao joelho esquerdo. E no contrato estava implícito de que o Eusébio tinha que jogar. Para que o Eusébio entrasse em campo, eu que vinha de Coimbra, vi atirarem líquido ao joelho do Eusébio para que, portanto, ele pudesse dentro das limitações. Meia hora vinha. Para cumprir o contrato. Claro, e nós ali fizemos, era um pentagonal, fizemos 4 jogos. Depois saímos dali para Venezuela, onde jogámos com o Botafogo, depois jogámos com os Milionários de Bogotá. Em Nova Iorque vamos encontrar de novo no Yankee Stadium
o Santos de Pelé. E nós, ao intervalo, estamos a ganhar 3-1 ao Santos. Mas ainda não tinha sido batido o cachê. Tu faz-me rir. O cachê. E então, quando nós estamos para entrar em campo, chega o chefe da delegação do Benfica e diz: não, ninguém entra em campo enquanto não baterem o papel. Então andaram à volta das bilheteiras a sacar o graveto para... Já pode entrar. Agora sim, já choveu. Agora já cá está, já choveu. Recolha. Segue. Portanto, foi o meu primeiro... Entre estas... Mas o Missa já tinha andado de avião, que eu sei. Na académica. Já tinha com a académica, é verdade. Como é que tu soubes? Tinha andado de avião porque tinha estado. Não está a ver estas olheiras? Foi Lá já percebi. Muito estudo. Tive a descascar tudo, é para isto. Muito estudo. Tem para aqui coisas, para não acredito. É um dos cantos do Luzias. Vê lá o que é que descobriste. Atenção, não. Há aqui coisas que eu estou com medo que ele apanhe ali que se possa ler. É a parte proibida. Tem a parte boa, a parte proibida. Sério? Não tem nada. É um livro de um lado aberto. Livro aberto. Fiz umas chamadas a tentar ver se sabia alguma coisa esquisita. Não consegui. Livro aberto. O meu primeiro jogo na Taça dos Clubes Campeões Europeus foi em Reykjavik, contra o Valur de Reykjavik. Fomos daqui e fizemos escala na Escócia, para depois apanhar, para irmos lá acima, à Islândia. O Eusébio tinha ido a Paris receber a Bota de Ouro. Quando passámos, Glasgow, para o Porto, tudo normal. Só que no regresso, o Eusébio já vinha. E como vinha, aquilo foi um rebuliço no aeroporto que não queres saber. Portanto, o Eusébio estava ainda muito fresco, uns anos mais tarde, 5, 6 anos mais tarde, portanto já Eusébio já tinha acabado, Simões, Coluna, todos eles, e já quem é que já estava a fazer o papel deles? A fazer o ciclo natural das coisas. Porque o balneário é intemporal, é aqui que tudo começa. Missa, ter-me só uma dúvida. Eu sou de um tempo diferente do vosso, como jogador. Para se ter noção, e já lá vamos, o Mister acaba a carreira no ano que eu nasci. E creio que um mês antes, eu nasci em 81, o Mister acaba a carreira em março. Sim, é em maio de 81. Maio de 81. Olha, o balneário, Mister, nesse tempo, isto é uma pergunta que se pode claramente aplicar aos dois, mas eu vou guardar ali, que eu vou trabalhar. Eu tenho uma ideia de balneário, disse você acabou de falar, muita seriedade, muita coisa positiva, nasce tudo aqui, para tudo o resto, mas também havia muita palhaçada nesse tempo, ou era mais contido? Não, Você tem ouvido muitas histórias, por exemplo, dos balneários? Sim. Ou era assim mais contido? Também levavas com uma toalha quando estavas, se calhar também era assim. Já estavas, embora não tinha era o teu creme nessa altura. Não, mas de graça. Mas era, não, pá, tu estás a equipar. Toda a gente o conheceu como jogador, a raça aqui até está mais habilitado de falar disso do que eu. Se calhar até muitos conhecem também o Tony agora, pessoa pública, pessoa de comentário, pessoa de treinador, mas... De balneário, como é que você era, Mister? O brincalhão, se era o agitador, se era o meio-meio? Não. Se gostava de palhaçada, se... Gostava também de... Não era 8 nem 80? Não ficava lá no meu canto, não. Nos estágios, nós naquela altura, nós entrávamos em estágio à quinta-feira. Dava para levar fogareira. É verdade, quinta-feira. Mas sabes, mas para te contar isto, para dizer isto. Não, para te dizer, à quinta-feira, às 7 horas saís daqui do estádio e íamos para, normalmente fazíamos em Carcavelos. Tinhas sopa, 2 pratos e ao outro dia o pequeno almoço, vinhas treinar, sexta-feira, sopa, 2 pratos, sobremesa. À noite, sopa, 2 pratos. Portanto, quando chegavas no domingo, ou às 3 da tarde, tu devias estar aí com 2 ou 3 quilos a mais. Pois é. António, episódios com alguns dos treinadores que tiveste no Benfica? Um foi o Sr. Pavic. Nós incentivámos a que saíssemos daqui do Estado da Luz e fôssemos para fora. E para onde é que nós fomos? Fomos para a Serra da Estrela. Na Serra da Estrela, e nós vinhamos, de manhã, vinhamos ao Campo Santos Pinto, que era pelado, e à tarde fazíamos rampas lá em cima na Serra. E às tantas, não tinha passado muito bem com o Sr. Hagan. Passei aqui um bocado uns tempos difíceis com o Sr. Hagan, com o Jimmy Hagan. E então
Era um novo treinador que chegava, o treino terminava com uma pelada. Pá. E às tantas, eu estou lá, às tantas viram-me para o... Ó Zé Rico, o que é que andas aqui a fazer? Os guarda-redes têm... Gostam de chegar à frente. Vamos lá para a defesa, pá. E o Rico, quem és você aqui? E eu, porque falava espanhol, eu tinha estado no Atlético de Bilbao. Quem é você aqui para dar ordens? E eu estou... Não, eu disse, queres ver? Eu andei ali apertado com o Jimmy Hagan e agora isto... Tenho aqui uma janela de oportunidade. Fogo. Mas tinha um homem, aliás, que é uma célebre frase, que dizia que o Tonico era uma força da natureza, que era o Sr. Otto Glória. Da sua chegada ao futebol português na década de 50, a meio da década de 50, salvo erro, vem mudar a história do futebol português. Pela inovação que trouxe, e ele tem duas histórias muito rápidas. Uma, estamos a jogar para a taça dos clubes campeões europeus com o Ajax. Estava a nascer aqui o Ajax, pá. A Holanda estava coberta de neve, pá. Eu nunca tinha visto neve, nem quanto mais jogar em neve, eles andaram. Nem se sabia se o jogo iria ser realizado ou não. E às tantas, o jogo correu-nos muito bem, a primeira mão, a segunda já não, e a terceira então, o desempate em Paris. Bem, mas às tantas, portanto, nós estamos ali 1-0, 2-0, 2-1, 3-1. Mas no decorrer do jogo, com a neve que havia, o Soroto e quem estava no banco, às tantas, leva com uma bola de neve na cabeça, na pinha. Parecia um pedregulho. Vai atirar gelo da rainha, pá. E a outra. Tínhamos ganho o campeonato, mas a fase final, aqueles 3 jogos, nós tínhamos que ganhar. Nós estávamos em discussão com o Futebol Clube do Porto, 68 e 69. Aliás, nós vamos fazer, o meu primeiro ano, nós vamos fazer a dobradinha. E os 3 jogos nós temos que ganhar. Tínhamos um jogo em casa, ganhámos, íamos ao fazer um jogo de repetição a São João da Madeira com a São Joanense, e depois, em Tomar, tínhamos que ganhar. A União Tomar. O Eusébio resolveu o assunto. E então o Sorota tinha prometido, se ganhássemos o campeonato, que tinha um prémio para cada um de nós. E que maravilha. Jogadores. Que maravilha. Tivemos o almoço de campeões na Quinta de São Vicente, ficava ali para os lados de Telheiras. O almoço, todos os jogadores, começava a dar sempre aqueles discursos. E às tantas o Sorota... Naturalmente que hoje é um dia feliz para todos e tal. Mas queria dizer para vocês que eu não esqueci o prémio que prometi. Homem de palavra, vês? Peito para a frente. Mas esse prémio eu vou dar a uma instituição, porque vocês não precisam, não. Quer dizer, os mais novos, eu vi foi o tiro. Obrigado, ministro. Mas foi, temos que acreditar, né? O Sorota era Vocês são jogadores, já têm boas vidas. Vocês não fazem falta. Era um prémio bom, mas eu vou dar aqui a mais preciso. Exatamente. Nós tivemos nessa década de 70 e depois, na década de 80 outra vez, tivemos 2 treinadores ingleses no Benfica, que foi o Sr. Hagan e foi o John Mortimer. O Sr. Hagan apanhou talvez dos melhores plantéis de sempre, de 68 até aos meus dias, dos melhores plantéis que o Benfica. Só para teres uma ideia, não lhe chamo pontas de lança, mas avançados, Jordão, Nené, Eusébio, Artur Jorge e Vítor Batista. Portanto, enquanto o Jimmy Hagan ganha um campeonato sem derrotas, o Mortimer acaba por perder um campeonato sem derrotas. Mas com os recursos eram mais escassos aqueles que o Sr. Mortimer teve à disposição. E aquilo que mais me marcou de uma forma triste é já enquanto adjunto do Sr. Mortimer, foi ele ter ganho o campeonato e a taça e ter sido despedido. Acho que isso, para mim, nessa altura, senti que havia uma tremenda injustiça que estava a ser feito. Houve alguma palestra que ficou na retina, Mister? Olha, havia. O Sr. Jimmy Hagan
começava todas as suas palestras: "We must win this game". Porque ele me tratou. Todas as palestras era esta a palavra sagrada. Há uma palestra que eu me lembro no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, um jogo particular do Benfica, em que ele chega à sala e diz: "Equipa para hoje. Na baliza, José Henrique, Mota da Silva, Humberto, o autocarro sai às 7 horas. Está feita a palestra. Não disse mais nada. Ganhámos 1-0 ao Flamengo, pronto. Gostei daquela parte em que ele falou da estratégia da transição ofensiva. Não, isso ainda era. Esse léxico nessa altura não existia. Mas não. Mas do Sr. Mortimer, guardo, ele. Sabes que naquela altura não tinhas meios para poderes fazer análise dos adversários, mas ele recolhia elementos sobre cada jogo. Eu guardei muitas pastas, quando ele foi embora, guardei muitas pastas relativas aos jogos, aos nossos adversários, que ele guardava da primeira volta para a segunda volta, recolhia elementos. Para ter aqui algum arquivo, para preparar melhor o jogo. Aliás, eu, nessa altura, eu tenho muitos treinos escritos, portanto, sobre todos os treinadores que eu fui encontrando. Do Eriksen, do capitão, o capitão foi frequentar o Mariussen, o treino holandês, que é um treino, quer dizer, portanto, que ele importa pela frequência que ele teve num curso na Holanda, e nós já em Coimbra, portanto, ele trazia, nós às vezes começávamos, olha, hoje vamos levar com o holandês, quer dizer, portanto, o holandês era o treino holandês. Ainda fiz tanto isso. E eu também. Ganhas a bola, vais atacar a outro. E é um treino de dar azias, pá. Claro, mas isso... Tu queres estar a atacar, se o teu colega perde a bola, põe-te a defender. Começa logo a disparatar com o colega, pá. Tens a paixão pelo jogo. E ao teres a paixão pelo jogo, enquanto jogador, e tu vais depois criando e perspectivando aquilo que vai ser o teu futuro. Nem todos nós, quando seguimos a carreira de treinadores, temos aquilo que é fundamental num treinador, que é ensinar. Depois, o conhecimento, a liderança, a comunicação. Portanto, eu fui fazer um curso à França, frequentei durante 3 semanas, que correspondia àquilo que é agora quem faz aqui o 4º nível. Eu, como estrangeiro, tive a oportunidade de frequentar, mas os cursos que existiam eram uns cursos muito, muito limitados. Portanto, quem se formou nessa altura é mais autodidata do que hoje. Os treinadores hoje estão muito mais habilitados para a função, melhor preparados para a função. Isso eu não tenho dúvidas de que, nas escolhas que fiz em termos de quem me acompanhasse na minha equipa técnica, e a primeira foi até com o Josualdo, de alguém que vinha da via académica, que era o caso do Josualdo, e que foi uma complementariedade. Trazer outros valores. Acabámos por fazer um bom trabalho para a época, portanto, aqui, quer em 88, 89, em 88, fez agora 33 anos que jogámos a final da Taça dos Campeões Europeus com o PSV, e depois no ano a seguir fomos campeões. Enfim, é um trajeto fruto, portanto, da paixão pelo jogo. Tu, se me disseres hoje, com 75 anos, quer dizer, ou 74, vem aí os 75, se continua a ter paixão pelo treino, continuo. Missa, 395 jogos, não é? 395 jogos no Benfica. Foi, 24 golos, se não estou a dizer. Sim, sabes que... 12 títulos, 8 campeonatos, 4 taças de Portugal, 33 internacionais, 33. Foi um período de hegemonia. Portanto, a década de 70 estive sempre quase, eu e outros, a bater no Tetra, e o Sporting em 74 matou o Tetra. Em 70 matou o Tetra. Em 74 matou, em 78 foi o Porto que matou.
Mas é uma época, como dizes, estás a ver que estão aí 8 campeonatos como jogador, 4 campeonatos, 4 taças de Portugal. umas taças de honra. Pá, Sim, que havia também. Eu falo destes mais significativos. Eram taças de início da época, mas eu acho que é... Eu acho que é demonstrativo é o número de jogos para as épocas que fez. Significa titularidade. São menos jornadas. António, momentos inesquecíveis dos derbys, que são sempre jogos especiais, muito emotivos e muito intensos. Os meus primeiros 2 derbys, em casa e em Alvalade, eram os 2 0-0. Mas há um jogo que eu recordo enquanto jogador, é um lance já na segunda parte, na baliza sul, em que o Vítor Batista, grande jogador, em qualquer tempo, em que recebe, não sei se é do Bastos Lopes, um passe e ele faz uma reação orientada e quando faz isto, com o pé direito, faz um golo de bandeira. Mas, ato contínuo, o Vítor Batista anda a olhar para... O que era normal era ele exultar. Não, ele começa a olhar... Estava eu e o Humberto por ali perto e fomos... Aliás, até aparece uma fotografia que eu estou a rir. E ele andava à procura do brinco. Claro que aquilo é procurar um palheiro ali naquela hora. Aquilo estava meio revolvido. Lá falei aos tipos da relva, a mata da relva. Vão lá àquela zona do golo, no final do jogo. Vejam lá se aparece, se encontra o brinco. O brinco apareceu. E eu cheguei lá dentro. Um brinco naquela altura eram 12 contos que eu tinha comprado em Amsterdão. Se fosse original era, se fosse romeno. Não era Pichbeck, aquilo não era da Roménia. Se fosse Pichbeck eu não tinha passado. Era um diamante, não era? Era um diamante. Era, porque em Portugal só ele é que tinha aquilo nessa altura. Nessa altura, 12 contos, dizem vocês. No final do jogo, para ganhar o Sporting 1-0, falei a 2 pessoas que eram presidente e diretor do futebol. Ao Globo, ver se compram um brinco. Mas eram uns mãos de coisa. Não se abriram para comprar o brinco. E a rotobelas nos bolsos. E não compraram. Não. O Vítor, tivemos de fazer uma cotação. Uma coleta. Uma coleta para entrar com algum para o Vítor ir. Porque ele repôs logo. Isso, o Vítor. Ele era o único que jogava de brinco ou havia mais colegas a jogar de brinco? Não. Em Portugal só havia. Era ele. O Vítor. Sabes, o que se extrai sempre quando falo do Vítor é que ele sirva de exemplo para aqueles que mergulham no mundo da droga. Ele atolou-se, nunca mais saiu de lá, até ao fim dos dias dele. E o Vítor era um jogador fantástico. Hoje seria um dos melhores jogadores do mundo na posição. Já cá não está. Tinha tudo. É verdade. Missa, você tem falado aí nomes de grande talento, de grande capacidade. Há um que ainda não falou, gostava que aprofundasse um bocadinho. Chalana. O pequeno genial. Jogava muito. Houve um jornalista, Neves de Sousa, que pôs-lhe este nome, que é o pequeno genial. E acho que penso que retrata aquilo que o Chalana era enquanto jogador. Aquilo era um talento à solta, porque o futebol, quando perde estes jogadores, fica mais fome. São frases feitas, mas... funcionam e aplicam-se bem. E eu estou-me a lembrar num jogo, que é um jogo dos bons jogos do tempo do Eriksen, à frente do Benfica, que é em Roma, uma equipa do Roma forte. O Chalana apanha um lateral direito chamado Nella. O Nella apanhou um Chalana super inspirado. E às tantas, do lado do banco onde nós estávamos, mesmo junto, eu estava ao pé do Eriksen, não é? E o Chalana, cuidado, os meus joelhitos é que já não dão muito para eu... Teve muito tempo sentado, e vai fazer um bocadinho... E o... Estalou, realmente. Estalou, já está a continuar a estalar. Está a cantar. Já está novo. Não. E às tantas, já passou aquela fase, já está novo. Está o Nela a rapar, e o Chalana... E o Nela sai para um lado, o Chalana sai para um lado e o Nela sai para o outro. Tenho a impressão que ao outro dia o Nela teve que ir ao indireito. Havia um gajo perto da minha terra que era o indireito do Paraíba. E ele... E o sueco, o Eriksen, disse: Tony,
doping. O Chalana, doping. Qual doping? O Chalana estava... E o Nela repara assim... E o Chalana fazia... Ele depois vai para o Bordeaux, fica um meio campo do Bordeaux com o Tiganá e com o Giresse. Foi... Era um prodígio, o Chalana. Era o Chalana. Hoje também não tinha preço, o Chalana. Já naquele tempo já tiveram que pagar algum. Tive o privilégio de ser colega dele na seleção de júniores. Pois, olha isso. E ele treinou-me na Olha, formação. ele foi meu treinador na formação. Foi teu treinador? Foi. Quando fiz Foi formação no treinador do meu Benfica, filho também. O filho foi ele foi meu campeão treinador. com o Chalana. recebeu-me, sabia que eu era do Norte, sabia toda a minha ligação, tinha aquele sotaque muito cravado à portista, à tripeira, e nunca o escondi, e ele recebeu-me de forma sublime, levava-me à casa dele, sabia que eu estava ali no lar, muitas vezes sozinho, sem a minha família, passava por ali, levava-me a dar uma volta com ele, jogava connosco e ainda nos partia todos. Eu com o Chalana... Ainda nos entortava todos, e estavas a dizer ele fazia-nos a nós. Eu com o Chalana é mais novo do que eu, 12 anos. Chalana é de 59. Aliás, ele estreia-se, eu saio para o Chalana entrar. Só um talento é que podia entrar para o meu lugar. Sei, isso ficou na história. E então passem a bola ao menino, pá. Passem a bola ao menino, pá. Não inventem, pá. Passa lá aquilo, ele resolve, pá. Claro, tal, Chalana. E o Chalana, queres a bola a 20 a hora, tal. Queres mais devagar, tal. Queres jogar mais curto, queres jogar mais longo. Tínhamos tudo aquilo que era só perceber de que ali é que estava o ouro que nós tínhamos que explorar. Leitinho. Não inventem. Deem a bola ao menino, pá. É alguém com quem eu, pá, sempre que o vejo, fico... Porque é um jogador fabuloso, pá. Eu não tinha noção que você tinha treinado em 7 países diferentes, incluindo Portugal. E a maioria deles está concentrada ali na zona do Golfo. Sim, mas teve Benfica. Depois tive também Bordeaux, tive Sevilha. Bordeaux, Passagens Sevilha. pequenas, mas ainda assim. Claro, mas não são experiências. Essa de Bordeaux, convivi também com um gênio, que foi o Zidane, e honestamente vi ali talento, mas não pensei que pudesse, portanto, chegar ser exponenciado onde chegou. Tal como o Sevilha. Aquele Sevilha que eu encontrei, passado uns anos, viveu ali a segunda divisão, e depois onde veio parar, portanto, o Sevilha, tudo fruto de VPP. Visão, Projeto e Pessoas. A experiência que eu tive mais marcante foi vivida no Irão. Naturalmente que do Irão ficarão sempre associadas as conferências de imprensa. É o Hassan! É o Hassan! Essa aí é um clássico. Sim, mas quando passas ali 4 anos e quando entras em campo e tu assim que apareces, vês o estádio de um lado e do outro, portanto a Tony Oliveira, I love you, com o eco daquilo, e a sentir a paixão, portanto, que eles tinham, porque o Trator não é apenas um clube de futebol, é muito mais do que um clube de futebol, muito mais. Tem uma é uma legião de bandeira adeptos incríveis. de 40 milhões de pessoas. Não é só de adeptos, aqui são mais do que adeptos. Lembro-me de uma história, isto foi ainda no meu primeiro ano, em que há dias quem é que eu ouvi dizer que teve... foi o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio dizia que teve 7 meses lá no Sanat Naft sem receber. E que depois, mas depois do fim, foi no final, pagaram tudo. Não foi? Entrevista que deu no canal 11. Eu estive ali, eu tive ali também um tempo onde já íamos também com 4 ou 5 meses de falta de memória, portanto, que havia para ali. E às tantas eu disse, eu quero marcar uma reunião. E vou com a minha equipa técnica, no gabinete do Presidente. O Presidente, ali mais... Nós estávamos aqui num sofás e ele tinha a mesa 10 metros. E o tradutor aqui ao meu lado,
E às tantas ele começa a dizer, equipa, ali no meio campo, não está bem, portanto, na minha opinião, um buraco, ali um buraco meio. O Amir era o tradutor. Amir, tu sabes o que é uma pá? Pá? Não, pá, pá. Ok. E então diz ao Sr. Presidente que está lá esse buraco, que agarra numa pá e vai lá tapar o buraco. Em português vai para aqui, vai para o Amir em farsi para o Presidente. Quando aquilo chega ao Presidente, o Presidente dá um salto da cadeira, mas quando o resto do staff está ao lado, eles estavam... Mas eu também disse, olha, isto hoje, ou vamos embora, ou então... Já é para partir. E ele estava tudo, aquilo não se ouvia nem uma mosca. Mas ele passou bem a mensagem? Ele disse que não passou porque ele levantou-se, que ele disse, mas eu sou o Presidente. Amir, diz que eu sou o treinador. E eu é que decido sobre a equipa. Fala, pá, não tenhas medo de dizer, pá, porque aqui é que é... Não tenhas medo de dizer, diz-lhe aquilo que eu estou a dizer, pá, não tenhas medo, pá, e eu é que vou sofrer as consequências, pá, não és tu, pá. Então, ele baixou também o tom de voz, eu baixei, equipa, e depois disse, e depois, além de que sou eu que mando na equipa, também há aqui já há 5 meses que nós estamos aqui à espera do graveto. Numa outra, que essa não sei se foi um dia, se ela se passou cá, nos últimos tempos, eu numa conferência de imprensa, vi lá um jornalista, já era jovem ele, mas que eu disse, já acabaram as perguntas? Agora tu que estás aí, Amir, sabes o que é um lacaio? E o Amir... O Amir passava ia sempre casar... Coitado do Amir. Também só lhe fazia coisas difíceis. O Amir, para que é que eu me meto nisto? O Amir, sabes o que é um lacaio? Não. Então, olha, é assim, alguém que é pago para dizer mal do outro, estás a ver, para servir o outro. Diz-lhe, àquele que está ali, diz que ele é um lacaio. Okay? E que eu, para os lacaios, aquilo que eu tenho a dizer é que nunca mais, estás a perceber, tu nunca mais dizes nada de mim, pá. Sobre mim não escreves nem mais uma... Diz-lhe, amigo, diz-lhe. Porque eu sei aquilo que andas a escrever de mim, pá. Escrever. És um lacaio que andas a escrever aquilo, pá, que te mandam escrever, pá, estás a perceber? Mas tenho uma outra, mas essa não sei se é para o fim. Missa, vamos aqui, se me permite agora, vamos ali para a China. Sei que há aí uma história, Missa. Essa história, pá, começa no dia em que eu vou daqui para Shenyang, que fica a 900 km a norte de Pequim, estavam menos 26 graus. Foi em dezembro, quando fui assinar o contrato, e vou ter à fábrica do presidente do clube. E então ele tinha uma série de currículos em cima da mesa, ele não dizia uma palavra em inglês, tinha uma secretária que traduzia por ele, e depois de estarmos ali a falar, e ele dizia a ela, portanto, a secretária, amanhã vais ter com o general manager e vais assinar o contrato. Pronto, ok. E é essa mesma personagem que aí há quarta jornada, porque nós estamos a viver um ano que é o ano de SARS, da pneumonia atípica, de 2003. É o quarto jogo, pá, nós tínhamos. Nós começámos com o vice-campeão em Shenzhen, empatámos, e jogava na nossa equipa o Ayu, que jogou no Sporting, aliás, era o bom de família, enquanto lá estive, e um Eliseu, que era um central loiro do Felgueiras e do Vitória de Setúbal, grande. Cabelo claro, não é? Sim. E então nós empatámos, ganhámos em casa ao campeão, que era o Dalian, e depois fomos perder fora com o Liaoning,
E depois ganhámos ao Sichuan. E o presidente vira-se para o tradutor e diz assim, diz aqui ao coach que ele ganhou o jogo aqui ao campeão porque eu comprei o jogo. Epá, eu vi que havia diferenças entre a nossa equipa e a outra. E nós conseguimos enganá-los. Bem, aliás, os 2 golos nascem de 2 pontapés de canto a favor deles e que nós em contra-ataque fizemos e quem marcou até o segundo foi o Isto que é um presidente dizer isso. Mas não, mas eu quando ele me diz isso, eu disse para o Liu, porque é que ele não comprou também os outros jogos? Pá? Então, se ele comprou aquilo, podia ter comprado os outros. Estávamos à frente, não tínhamos nenhum jogo perdido. E ele disse isso que era para pôr aqui a pressão. Não, quer dizer, para tirar mérito. Para tirar mérito, eu disse, não, mas eu vi que não houve... Aliás, um tempo mais tarde, a China vai ser agarrada com uma série de situações de corrupção. Mas eu vi que aquele jogo não houve... Sabes o que é que ele fazia? Nós tínhamos um centro de estágio que ficava no meio de uns campos de arroz. Eu pensava que era uns gajos da televisão que estavam lá a filmar. E então havia uma antiga jogadora da seleção da China, que era o braço direito do presidente. Ela vem e diz-me ao outro dia, diz, olha, sabe que o presidente gostou muito do treino que viu. E eu disse, mas espera aí, mas o presidente não esteve cá. Não, mas eu vou a cassete. Cassete? Tinham andado a filmar. E tu não sabias? Eu não sabia, foram levar isto. Sim, senhor. Treino de conjunto. A minha equipa contra a equipa de reservas. Ele apostar comigo, mas ele é que escolheu o árbitro. Que era então. Não, peraí, entrei dentro do campo que ia pondo. Era um braço direito dele, disse, entrei dentro do campo que ele disse, que cultura. Mas quem andava ali correspondia aí a 3.000 euros. Tinha confiança na minha equipa. Portanto, e ele tinha manobrado o pseudo-árbitro. O pseudo-árbitro. E entrei dentro do campo e disse, olha, a minha equipa ganhou e ele diz, amanhã quero a desforra. Está bem, mas amanhã quem escolhe o árbitro sou eu, quer dizer, portanto não há cá... Bem, mas pagou, porque ganhei os 2 jogos e ele pagou. Mas não acreditou. Mister, você sabe quando você está aqui deste lado e chega àquela altura de dizer que estamos quase a acabar, é aquilo que você costuma fazer. Ainda te lembras? Quanto agora aí mais... Estou a fazer bem? Muito bem. Já estivemos. Muito bem, estás contratado. Já estivemos. Não. Isto é vosso. Já passámos por Sevilha, já passámos por Bordeaux. Não, falta a Arábia já passámos. Falta a Arábia Saudita. Já passámos. Egito. Sim, mas portanto agora íamos até aos Emirados Árabes Unidos, porque foi aí a minha primeira experiência. Isto remonta a abril de 99. Como sabem, os árabes gostam muito de cavalos e têm muitos cavalos lusitanos, que é uma coisa que nós temos. E então, no Dubai, há uma corrida de cavalos que ombreia com o Ascot de Inglaterra, e onde o prémio nesse dia era de 5 milhões de dólares para o vencedor, portanto, dessa corrida. E recriava-se muito, portanto, esse Ascot de Inglaterra com as mulheres a irem de chapéus. Foste fraco. Não foste fraco? Não fui. Não fui. Também não. As mulheres, lembro-me que havia uma portuguesa que estava ligada à organização. E ao estar ligada à organização, arranjou convites para o staff da seleção dos Emirados Árabes Unidos. E onde marcava presença o Maktoum, portanto... Isso é um evento... É um evento de top. E então, as nossas mulheres... o Mesaros, não, porque a mulher de Mesaros estava na Hungria. Mesaros, o Costa, o Rom Preto
o Queiroz, eu, as respectivas mulheres, e ia também um amigo do Carlos Queiroz, que era o Jorge, e a mulher, um casal espetacular. E então, aquilo durante o evento, não é? Há umas corridas, vai andando, nós chegamos para ali às 2 da tarde, vai 4 horas, até que aí, volta das 5, ó Jorge, está aqui a passar aqui o fiozinho aqui na coisa, temos que ir ver naquela. Para o Jorge, estava com o Jorge, e eu e a minha mulher afastámos ali mais um bocado, e uma fila e a gente meteu-se na fila, porque quando tu entras no evento, é-te dada uma pulseira. Um bom português, nem saber o fumo, já lhe grelhava. Não, mas e que grelhados, quando vieste a ver o que grelhados é que estavam lá, vais para a fila, quando chegas, passas, e por trás, portanto, desse fumo, uma tenda gigante que havia, e aí já estava, esse fumo era lagostas, lavagantes, depois uma mesa central ricamente decorada. Tipo um buffet? Mas com figuras de gelo, com caviar, com Dom Perignões, com tudo aquilo que era do bom e do melhor. Vimos que havia uma mesa que havia lá lugar para nós 4, sentámos os 4, durante um tempo, entretanto, as tendas tinham televisões, ia dar a prova rainha e disse: qual prova rainha, qual carapuça? Não há cá prova rainha nenhuma. Vemos os cavalos a correr na televisão. Aquele lavagantezinho para ser tinha pernas. Mas isso foi o lavagante. Era lá fora. Até que, às tantas, portanto, há um sorteio de mesa em que havia um Rolex que era dado a cada um, aquilo era uma mesa de 8, eram 8 Rolexes para... houve um sorteio, só nos faltou realmente nessa noite, foi, em vez de ser na mesa 33, ter calhado na 38, que era a nossa. Vimos a corrida dos coisas, lá Corrida Rainha. Papo cheio. E, vamos dizer à malta que deve estar com o fumega para ver se vêm eles. Para virem cozinhar. Saímos, venham, vamos bem. Ei, tu está calado, o que é que está ali, Isto é de 1001 noites. Quando vamos para entrar, a pulseira não dava direito. A pulseira não dava direito. Tinha estado lá a secar. Como é que tiveram que ir comer a casa? Porque ali... Portanto, resumindo... Ele não dava direito. Não. Tiveste uma sorte. Entraram lá a secar. Apanharam um segurança, vejo. Não, já íamos feitinhos, nós a contarmos as peripécias daquilo que tinha acontecido, e eles já feitinhos, já a fazerem só. Uma fome com o olho deste tamanho.